Atenção, atenção, notícia bombástica que acabou de explodir neste exato momento, direto de Brasília, é que o ministro André Mendonça acabou de tomar decisão bombástica contra o Lulinha. A casa do Lulinha caiu definitivamente. Mendonça acabou de tomar decisão drástica contra o Lulinha. Saiu na imprensa que Lulinha pode ser preso a qualquer momento. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou as estruturas da política de Brasília, do judiciário, do governo Lula, do PT. Tá todo mundo desesperado aqui agora neste exato momento. Além dessa informação, também vou trazer aqui uma outra informação sobre pedido de prisão que acabou de ser confirmada. Pedido de prisão que acabou de ser confirmado. Eu vou trazer também mais essa outra bomba nos mínimos detalhes. Gente, tem tanta coisa para trazer que eu separei aqui para vocês. Esse vídeo aqui tá simplesmente espetacular, impecável do início até o fim. Tem muita coisa interessante, tem notícia boa que eu sei que todos vocês vão gostar. Muita coisa para atualizar todos vocês aqui a partir de agora. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Se você estiver de pé, senta, pega o cafezinho de vocês, fica bem confortável e assistam de camarote as matérias, os vídeos que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim, porque agora, neste exato momento, o ministro André Mendonça não tá dormindo no ponto, partiu para cima, né, e contra-atacou o Lulinha, o filho do Lulão. Eu imagino que o Lula deve estar desesperado com essa bomba que o André Mendonça acabou de decidir para cima do Lulinha. Mendonça autoriza nova investigação de Lulinha e Polícia Federal, a ala boa, né, da Polícia Federal, cita acesso ao gabinete presidencial, ou seja, cita acesso do gabinete do Lula da Silva. Gente, até o Lula foi citado no pedido da Polícia Federal, gente. A casa definitivamente caiu pro Lula. Isso aqui pode trazer um problemão pro Lula que vocês não têm noção. A casa caiu não foi só pro Lulinha, vai cair pro Lula também. Calma que eu vou explicar nos mínimos detalhes. Tá aqui, gente, tá? O Lulinha hoje, ele virou manchete em praticamente todos os jornais do Brasil. O Lulinha, tá aqui, ó. Esse Lulinha que tá aqui agora do seu lado aqui, ó. Ele acabou de ficar extremamente famoso aqui no Brasil. Ele está praticamente em todas as manchetes do Brasil, porque o André Mendonça acabou de atender o pedido da Polícia Federal e ele autorizou a Polícia Federal, essa ala boa da Polícia Federal, a investigar, partir para cima do Lulinha. Os detalhes, gente, tá tudo aqui nessa matéria. Parem tudo que vocês estão fazendo, porque a coisa pro Lulinha tá pior, mas muito pior do que vocês possam imaginar. E é por isso que o Lula deve estar desesperado neste exato momento. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a abertura de uma investigação para apurar a suspeita de que o Lulinha, filho do presidente Lula, tenha cometido o crime de tráfico de influência e corrupção, após pedido da Polícia Federal. Tá? O Lulinha, como é conhecido o primogênito de Lula, já era investigado em um dos inquéritos que busca esclarecer as fraudes nos descontos de aposentados do INSS. A Polícia Federal, porém, abriu um novo caminho ao associar possíveis ilícitos, ou seja, crimes, na conduta de Fábio Luiz, na comercialização de cannabis medicinal, com ligações com servidores do Ministério da Saúde e do gabinete presidencial, gabinete do Lula. A informação foi publicada inicialmente pela Folha de São Paulo e confirmada pelo jornal O Globo. Segundo pessoas com interlocução no STF, algumas das decisões da Polícia Federal avançar no caso foram criticadas internamente. Ao seguir uma trilha diferente do caso do INSS, a corporação, ou seja, a Polícia Federal, pediu a redistribuição do caso Lulinha,
que estava sob a relatoria de Mendonça. A PGR concordou com a solicitação e então foi procedida, né, a redistribuição, mas o inquérito caiu novamente nas mãos de André Mendonça. Gente, isso aqui parece obra divina. Parece assim que é Deus que está colocando as mãos. Ou seja, o PGR autorizou a redistribuição, ou seja, tinha tudo para cair nas mãos de outro ministro, mas por obra divina caiu exatamente caiu nas mãos do ministro André Mendonça novamente, para desespero do Lula e do Lulinha. Gente, então o magistrado André Mendonça autorizou de pronto a nova investigação, ou seja, além daquela investigação da fraude do INSS, uma nova investigação sendo aí aberta para cima do Lulinha. A suspeita que recai sobre o filho do presidente da República é ter atuado junto ao governo federal, ou seja, ao governo do pai dele, para benefício próprio. Lulinha teria atuado com a empresária Roberta Luxinger, além do lobista Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A representação encaminhada ao STF resume o caso em 34 páginas. É basicamente uma investigação paralela que estava acontecendo na Polícia Federal na ala boa da Polícia Federal, e as investigações, elas continuaram avançando de forma intensiva, tá? Nessa investigação meio que paralela. E a Polícia Federal descobriu uma coisa muito grave. Gente, para a Polícia Federal ter feito esse pedido de urgência para o STF é porque eles descobriram algo muito grave. Agora sim, gente, está explicado o porquê que a Roberta Luxinger, que a defesa, né, os advogados da Roberta Luxinger e os advogados do Lulinha estão pedindo desesperadamente para que esse inquérito do INSS, da investigação, seja arquivado. Desesperadamente, gente, tanto a defesa do Lulinha quanto a defesa da Roberta Luxinger pediram desesperadamente para que esses inquéritos fossem arquivados. Eles estão enlouquecidos. Inclusive, recentemente, a Roberta Luxinger entrou com uma ação no STF pedindo para que o STF, né, desse um jeito, porque tinha supostamente, parece que tem um áudio sobre as mãos, sobre poder da equipe de campanha do Flávio Bolsonaro. Parece que a Roberta Luxinger descobriu que existe um áudio, tá, de uma conversa entre ela e o Lulinha. Parece que esse áudio está em poder da campanha do Flávio Bolsonaro. Com medo de que esse áudio fosse divulgado, ela entrou com ação no STF, pedido no STF para que, né, colocasse tudo no sigilo. Tudo no sigilo, porque senão esse áudio pode sair. E se tá nesse nível de desespero, é porque é algo muito comprometedor. Ela estava conversando com o Lulinha nesse áudio, eu imagino. Uma testemunha contou à Polícia Federal que Roberta Luxinger era o elo entre o lobista, né, o Careca do INSS, e o filho do presidente, do Lulinha. Foi ela, inclusive, quem apresentou os dois. Antunes tinha uma longa trajetória no ramo farmacêutico, mas vinha tentando se firmar no mercado de canabidiol por meio de sua empresa, a World Cannabis. Luxinger, por sua vez, tem uma empresa de consultoria especializada em fazer a ponte entre empresários e órgãos públicos. Tudo casadinho, né? O Careca do INSS quer ter acesso, né, a muito dinheiro para fazer negócios com ele. Roberta Luxinger era aquela que tinha o acesso. E no meio de tudo isso, tinha o filho do Lulão, o Lulinha da Silva. Em depoimento, o empresário relatou que Lulinha tinha uma curiosidade sobre o assunto em razão de alguns de seus familiares fazerem tratamento com medicamentos à base de cannabis. Isso teria levado o Careca do INSS a convidar Lulinha a viajar junto à Europa em novembro de 24, de acordo com a versão dela. Essa foi a versão dela. Mas provavelmente a Polícia Federal deve ter descoberto... Nossa Deus, deve ter descoberto algo chocante. Para esse pedido de urgência ter acontecido agora, eles devem ter descoberto uma coisa muito podre. A empresária prestou serviço de consultoria ao Careca do INSS, recebendo 1,5 milhão em 5 parcelas de 300 mil. Os dados constam na quebra de sigilo fiscal do lobista. O trabalho previa tentar viabilizar um contrato no Ministério da Saúde para disponibilizar medicamentos feitos de cannabis no Sistema Único de Saúde, mas o plano não foi adiante.
Um áudio de WhatsApp obtido pelo O Globo mostra Luxinger tratando com Antunes sobre maneiras de conseguir um acordo com dispensa de licitação. É contratação, sim. Ele sabe que é dispensa. E a nova lei das licitações, não sei se você já deu uma lida, né? Devido ao cenário de emergência, podemos criar um documento bem robusto pedindo a dispensa da licitação, diz ela ao Careca do INSS no início de 2025. Procurada, a defesa do Lulinha afirmou que não teve acesso ao eventual novo pedido da Polícia Federal e disse que, sem conhecer os autos, não pode comentar concretamente a investigação. O advogado Guilherme Sugimori, Santos afirmou, no entanto, que será preciso esclarecer qual seria a justificativa para a competência do STF e sustentou que a abertura de um novo inquérito, caso confirmada, demonstraria que a investigação da operação sem desconto não encontrou qualquer elemento que ligasse Fábio Luiz à fraude do INSS. Segundo ele, o empresário nunca teve relação com nenhum com esses escândalos e uma nova apuração poderia configurar uma pescaria probatória. A defesa da Roberta Luxinger, por sua vez, diz que não foi informada sobre a instauração de um novo inquérito e afirmou que os fatos relacionados aos repassos do INSS e ao eventual desvio de verbas públicas já são objeto de investigação em andamento. Em nota enviada a seu advogado e blá, 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 e blá, blá, e o desespero tá tomando conta, gente, tá? Foi aberto, agora, neste exato momento, acabou de ser aberto nova investigação contra Lulinha da Silva. Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, definitivamente fechou o cerco contra o Lulinha. Partiu para cima do Lulinha como nunca antes. Como nunca antes. Porque os crimes que estão sendo aqui investigados contra o Lulinha... Gente, para a Polícia Federal está investigando o Lulinha com esses crimes, com a possibilidade dele ter cometido aqui... Olha aqui, ó. Autoriza para abrir inquérito contra Linha por suspeita de tráfico de influência. Tráfico de influência. É o Lula, o Lulinha no meio, tá? Intermediando Careca do INSS, ou Roberta Luxinger, com o Lula. Ele tá no meio ali, isso chama-se tráfico de influência. O Careca do INSS não tem acesso direto ao Lula, O Careca do INSS não tinha acesso direto ao Lula e o Careca do INSS queria... fechar contratos, licitações com o governo Lula, ou seja, pegar milhões e milhões e milhões de contratos milionários. Como que isso poderia ser possível? Só se alguém intermediasse. Então, por isso que o Lulinha está sendo investigado por suspeita de tráfico de influência, lobista, tá? O nome mais fácil, lobista. Aquele que é o mesmo caso da Roberta Luxinger. Roberta Luxinger está ali no meio junto com o Lulinha, intermediando possíveis negócios entre o Careca do INSS e o governo Lula da Silva, gente, tá? Corrupção, além de suspeita de tráfico de influência, também suspeito de corrupção. Tá aqui, gente, todas as manchetes, tá aqui, ó, saiu na Gazeta do Povo, PF pede Mendonça para investigar Lulinha por programas de cannabis medicinais, saiu no Globo, saiu aqui na Revista Oeste, saiu aqui no Metrópolis. Gente, hoje o Lula é o ser humano mais famoso do Brasil. Ele conseguiu estar em todas as manchetes do Brasil. PF pede ao STF aval para investigar Lulinha por corrupção e tráfico de influência. E eu só digo uma coisa para vocês, gente, tá? Para a Polícia Federal ter feito esse pedido de urgência para o STF é porque eles descobriram coisa muito preta. Deve ter coisa feia, deve ter coisa preta, deve ter algo muito sujo, deve ter coisa muito grossa. O grosso tá entrando aí no Lulinha, Como diz o próprio Lula no passado. O grosso agora tá entrando, só que dessa vez tá entrando no Lula, no Lulinha. Gente, vocês têm noção do quanto o Lula deve estar desesperado? Porque o Lula, gente, ele se desdobrou. Que malabarismo, troca delegado. E agora saiu notícia de que, olha, as investigações contra o Lulinha vão cessar por enquanto, só vai voltar depois das eleições. Acho que o Lulinha e o Lula estavam tranquilos, Só que eles não contavam com a astúcia dessa ala boa da Polícia Federal. Gente, é algo surreal, é divino isso aqui. Foi feita uma redistribuição, foi feita uma distribuição dessa nova ação, dessa nova investigação.
e caiu nas mãos do André Mendonça. Eu acho que isso aqui tem a mão de Deus. Eu não sei, gente, qual que é a cultura de vocês, qual que é a... Eu não sei, gente, tá? Mas assim, é surreal. Eu acho que aqui tem a mão de Deus, porque poderia ter caído na mão de qualquer outro ministro. Mas caiu justamente nas mãos do André Mendonça, que já vinha acompanhando tudo. O André Mendonça sabe de cabo a rabo, né, do envolvimento do Lulinha em toda essa questão do INSS, do careca do INSS, da Roberta Luxinger. Não tinha melhor mão para cair que não fosse a do André Mendonça, tá? Eu não sei qual é a religião de vocês, mas assim, eu acredito em intercessão divina e para mim foi Deus que colocou a mão e fez com que caísse nas mãos do André Mendonça. Chumbo grosso. E segundo o Maurício Marcon, Lulinha pode ser preso a qualquer momento, gente, porque eu imagino o seguinte: se a Polícia Federal, em caráter de urgência, pedir autorização para a Polícia Federal abrir um novo inquérito contra o Lulinha, é porque eles descobriram algo muito cabeludo, mas muito cabeludo. E eu vou estar aqui acompanhando para atualizar vocês aí a qualquer momento. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no nosso canal. Mais uma bomba também que acabou de explodir em Brasília. Gente, acabaram de descobrir qual é o maior medo dos ministros do STF com as eleições de 2026. Por quê? Por que o André Mendonça, por que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando tantas decisões contra Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra Eduardo Bolsonaro? Por que o ministro Alexandre de Moraes vem aumentando as ofensivas contra o clã Bolsonaro? Agora vocês vão saber qual é o maior medo do STF nessas eleições de 2026. Mas para entender, tem que assistir até o finalzinho. Descobriram qual é o pior medo do STF nessas eleições em outubro. Você pode imaginar qual é o maior medo do STF nessas eleições? Vou dar 2 segundos para você descobrir. Coloque aqui nos comentários. Quero saber. Vazou, eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Ela, Malu Gaspar do Globo, STF mapeia risco de impeachment de olho em 2027. Calma, olha, eu vou ler só o início dessa matéria, eu vou ler tudo não, tá? Que eu não tenho paciência. Calma, que eu vou trazer uma análise para vocês aqui. Eu quero saber se vocês concordam comigo. Que esse medo aí, ele vai só até a página 2. Na mira da tropa de choque bolsonarista, o Supremo tem monitorado os resultados das maiores recentes pesquisas de intenção de voto e projetado cenários de uma futura composição no Senado Federal a partir de 27. O objetivo é mapear o risco de avanço dos cerca de 100 pedidos de impeachment contra magistrados que atualmente tramitam na casa. Eles estão monitorando as pesquisas para o Senado. Ah, jura que eles estão monitorando? Eu não sabia. Ora, o Supremo não monitora nada, não monitora ninguém, não monitora as redes sociais. Nossa, eu não podia imaginar. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, os levantamentos internos do STF apontam que a bancada pró-impeachment poderia alcançar aproximadamente 40 das 81 cadeiras, bem aquém dos 54 votos exigidos para a abertura de um processo nesse sentido, conforme uma polêmica decisão do ministro Gilmar Palusa em dezembro do ano passado. Ele decidiu, antes da determinação de Gilmar, o quórum exigido para a abertura de processo contra ministros era de maioria simples, ou seja, de 41 votos. Se ainda estivesse em vigor, isso poderia complicar a situação dos magistrados, caso o cenário projetado pelo próprio STF, com a eleição de parlamentares do campo conservador e de bolsonarista que tem feito campanha com discurso anti-STF. Bom, então vocês entenderam aqui, né? A jornalista Malu Gaspar, todos da imprensa, né? Todo mundo já se deu por satisfeito que o Gilmar Palusa decidiu que agora é com 54 votos, não mais com 41, como era antes. Né? O cara pode interferir nas regras. Alguém pode interferir no regimento interno do STF? Claro que não. Mas dentro do Senado, eles fazem o que querem. Eles decidem o futuro da nação, eles decidem as regras, eles fazem leis, eles modificam as leis, tudo com eles, tá? Então o Gilmar falou, agora é só com 54, porque ali tem uma margem de erro, vai dar tudo certo pra gente, tá? Nunca na história do Senado foi aberto um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. É por isso que eles mandam em tudo. Por isso que eles fazem o que querem e não são investigados.
Tá? A família de um pode ter um contrato de 130 milhões com um bandido que está preso, o bandido pode mandar mensagem no celular dele, no dia da prisão dele, perguntando para o ministro da corte se ele conseguiu bloquear alguma coisa, né? O outro, que foi sócio de uma empresa, né, no Tayaya, e vendeu a parte dele para o próprio bandido que está preso, que é o Vorcaro, e ele mesmo era o ministro relator do caso e colocou sigilo em tudo, mas aí tá tudo certo, viu? Eles não podem ser investigados, eles estão acima da lei. Vocês querem jogar dentro das quatro linhas com quem tá roubando, assaltando o país, pô! Tá aí, gente. Então, o desespero dos ministros da Suprema Corte é exatamente com o tão temido impeachment, gente, tá? É ministro ser escorraçado do STF através de impeachment. Mas, gente do céu, o decano Gilmar Mendes desesperado mesmo, hein? A ponto de querer mudar o regimento interno do Senado Federal. Gente do céu, onde que tá, né, a independência dos poderes, né? Independência entre os poderes, porque ministros da Suprema Corte mudando o regimento interno do Senado Federal, isso não é interferência? Na minha opinião, né, gente, tá? Uma clara interferência. Isso para mim chama-se desespero, ou seja, o pior medo dos ministros do STF nessas eleições chama-se impeachment. Inclusive o jornalista Caio Junqueira da CNN derrubou essa fita, né? No último vídeo de ontem que eu postei aqui, acho que no vídeo anterior também. Caio Junqueira fez 2 comentários sobre esse medo dos ministros da Suprema Corte. O grande medo ali é impeachment. O maior medo de todos os ministros da Suprema Corte é impeachment, sofrer impeachment. O medo de Gilmar Mendes, o medo de Dias Toffoli, o medo do Flávio Dino, o medo do Alexandre de Moraes, principalmente do Alexandre de Moraes, que tem recorde de pedidos de impeachment contra ele lá dentro do Senado Federal. O maior medo, esse desespero, essas decisões tomadas pelo ministro da Suprema Corte, avançando contra o Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro, contra o Eduardo Bolsonaro, existe um nome para isso: impeachment. Tudo desespero de sofrer impeachment a partir de janeiro de 2024, com Flávio Bolsonaro na presidência, podendo indicar mais 4 ministros da Suprema Corte, né? Com a direita conseguindo o maior número de senadores dentro do Senado Federal. Só me lembro daquela frase do Bolsonaro: me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. Desespero. O maior medo do STF, dos ministros da Suprema Corte, chama-se impeachment. Serem expulsos, escorraçados de dentro do STF através de um impeachment votado pelos senadores dentro do Senado Federal. E aí, gente? Na opinião de vocês, é medo ou não é? E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês pedido de prisão que acabou de sair aqui direto dos Estados Unidos. Ted Cruz pede prisão de Anthony Fauci. Gente, Ted Cruz pediu a prisão de Anthony Fauci lá nos Estados Unidos. O senador republicano Ted Cruz, que inclusive é grande aliado de Donald Trump, defendeu que a justiça processe Anthony Fauci por perjúrio e responsabilize o médico por desacato ao Congresso e o prenda. Ele pediu a prisão. A declaração ocorreu nesta última quarta-feira, depois de o ex-principal assessor da Casa Branca para a pandemia de Covid-19 invocar o direito garantido pela 5ª emenda da Constituição mais de 100 vezes durante uma audiência no Senado. Ele deu as declarações à Fox News Digital um dia depois de o presidente do Comitê de Segurança Interna dos Assuntos Governamentais do Senado, Rand Paul, anunciar que pretende encaminhar um pedido para responsabilizar Fauci por desacato. Ele quer a prisão desse aqui, ó. Segundo Cruz, a decisão de permanecer em silêncio durante a audiência demonstra desprezo pelo Congresso e pelos americanos. Daqui a alguns anos, olharão para trás e perguntarão que loucura coletiva tomou conta deste país. O senador afirmou também que Fauci mentiu deliberadamente em diversas ocasiões sobre temas relacionados à pandemia. Cruz cita diálogos e acusa Fauci de contradições. Durante a entrevista, Cruz mencionou trechos dos diálogos pessoais de Fauci divulgados recentemente. Segundo o parlamentar, os registros mostram
tá? Que o então assessor da Casa Branca discutia nos primeiros meses da pandemia a possibilidade de o coronavírus ter origem de um laboratório, hipótese que ele posteriormente minimizou em declarações públicas. Seu diário mostra que ele mentiu deliberadamente para o povo americano repetidas vezes e o senador está pedindo a prisão, pede a prisão. Gente, os ânimos estão acirrados também ali nos Estados Unidos. Gente, acabou de sair aqui uma triste notícia para o Lula com relação ao Haddad. Haddad, gente, meu Deus do céu. Vai passar uma vergonha em São Paulo com o Tarcísio de Freitas que vocês não têm noção. A casa caiu para o Lulinha. A casa caiu definitivamente para o Lulinha. E eu vou trazer aqui as matérias, a decisão, vou trazer aqui na tela para vocês a decisão do ministro André Mendonça que atingiu o Lulinha em cheio. Vai estar aqui, gente, tá? Só assistam. Logo de cara, Maurício Marcon dando aqui neste exato momento a pior notícia para o Lulinha e o Lulão. Vejam só. Gurizada, deu ruim pro Lulinha, ele pode até ser preso. O filho do presidente da República será investigado pela Polícia Federal. Esse foi pelo menos o pedido que a Polícia Federal fez ao ministro André Mendonça, sob acusação de tráfico de influência, inclusive envolvendo gabinete presidencial. Aquela empresa de maconha que esse cidadão tinha, pois é, provavelmente, no meu entender, é o que a gente viu na investigação da CPMI, ela era nada mais, nada menos do que lavagem de dinheiro. Sabe de quem estava envolvido também nessa empresa de maconha? Pois é, o careca do INSS, aquele que financiava 300 mil pro Lulinha por mês, pelo menos teve uma testemunha que falou isso, para ele encher os bolsos com o dinheiro roubado dos aposentados. Vejam vocês que Lula tentou de todo jeito proteger o seu filho. Trocou chefe da investigação lá, delegado da investigação, mas não deu certo. A gente sabe que tem duas polícias federais hoje. A Polícia Federal do Lula e a Polícia Federal que realmente trabalha. Não se esqueçam que nós tivemos um movimento da própria Polícia Federal pedindo para a AGU, essa Polícia Federal do Lula, pedindo para a AGU colocar um freio no André Mendonça, que ele estava com muitos poderes e que obviamente eles sabiam que ia chegar no Lulinha. Pois bem, chegou no Lulinha, Lulinha será investigado e se Deus quiser, Lulinha será preso. E irá para o mesmo lugar de onde seu pai nunca deveria ter saído, pro Xilindró. Calma, gente, tá? Nesse vídeo aqui, o Maurício Marcon revelou que a Polícia Federal pediu ao STF, ou seja, ao ministro André Mendonça, para investigar o Lulinha. Aqui nesse vídeo se trata-se do pedido da Polícia Federal para o André Mendonça para investigar. É a Polícia Federal que está pedindo a autorização do André Mendonça para investigar o Lulinha. Definitivamente. Aí, gente, foi papum, foi coisa de uma hora. Questão de menos de uma hora saiu a decisão do ministro André Mendonça, gente. Pra lisura aqui da informação, ó, urgente, André Mendonça autoriza a Polícia Federal a abrir inquérito para apurar tráfico de influência de Lulinha no governo do pai dele, do Lula.